Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise e combo, dando aí continuidade à nossa saga Resident Evil, que chegamos hoje à parte 9, galera. Nossa, velho, que trabalho incrível e demorado que a gente tá fazendo nessa saga, hein? E se você não viu, a gente, além da saga principal de Resident Evil, a gente também já fez a saga spin-off do game, né? O vídeo vai estar aqui na descrição, vai estar aqui no card do canal. São 96 minutos de análise e com certeza é, cara, uma das minhas melhores análises aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser, como vocês estão vendo no título, né? Como vocês estão vendo na thumbnail, vai ser sobre Resident Evil 6, o tão polêmico Resident Evil 6. Então, vamos deixar de enrolação, né, galera? Vamos partir logo para esse vídeo, para essa análise, que o vídeo tá bem legal. Resident Evil 6, ou conhecido também no Japão como Biohazard 6, é um game de ação em terceira pessoa, sim, isso mesmo que você ouviu, né? Somente ação, e desenvolvido e distribuído pela nossa grandiosa Capcom e lançado para PlayStation 4, PS3, Xbox 360, Xbox One e PC. E como que é o enredo do game, galera? E bom, galera, falar sobre Resident Evil 6 é uma questão muito delicada. Tem quem ame, tem quem odeie, tem quem parou de jogar Resident Evil justamente por conta dele. E eu, sinceramente, eu tenho muito preconceito, tive muito preconceito. Hoje em dia eu tô até de boa, né, com esse game em questão. E eu já contei aqui diversas vezes aqui no canal, né? Resident Evil 6, ele foi basicamente a primeira vez na minha vida, cara, que eu fiz pré-venda de um game. Foi lá por volta de 2012, 2013, não tô lembrado ao certo quando foi lançado Resident Evil 6. E que, mano, me decepcionou muito. E por isso mesmo que hoje em dia eu não faço pré-venda de game nenhum. O único game que eu fiz pré-venda, cara, depois de Resident Evil 6, e foi até recentemente, foi o Far Cry 5, né? Que pelo jeito vai estar um game muito bom, e por isso eu não tive dúvida. Eu fui lá, porra, vou comprar esse game logo na pré-venda, porque eu quero muito jogar logo no lançamento. E eu tô até com medo, cara, porque foi exatamente desse jeito que eu pensei lá na época, em 2012, eu acho que foi em 2012, né? Com o Resident Evil 6. Então eu tô com um pouquinho de medo realmente, né? Tô com medo de me traumatizar novamente, mas eu tenho quase certeza que vai ser um ótimo game, então eu não tenho dúvidas disso. E falando em confiança, na época eu tava confiando muito na Capcom, cara, que ela ia fazer um bom trabalho, né? Até porque ela prometeu muito nesse game. Todo mundo tava dizendo que finalmente ia voltar a ser Resident Evil de verdade, blá 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 blá, né? O que infelizmente não aconteceu, né? E eu já posso adiantar isso pra vocês, não vai ser spoiler nenhum ao vídeo. Eu acho que todo mundo que jogou Resident Evil 6, que tá vendo essa análise provavelmente, né, sabe que o game não foi lá essas coisas, apesar de ter gente que goste, como eu disse antes, né, anteriormente, mas no geral ele é muito mediano, né, eu já posso adiantar isso pra vocês. E bom, galera, em questão de história, bom, eu já começo a falar dessa parte explicando o básico do padrão da história de Resident Evil 6. Primeiramente, o game ele é dividido aí em 4 cenários diferentes, que são jogados com personagens diferentes, com parceiros diferentes e contando basicamente aí a mesma história, só que passando em tempos e em cenários diferentes, e situações diferentes também. E claro, em alguns momentos, né, de uma forma, digamos assim, falsa, entre aspas, né, essas histórias, esses personagens, eles se cruzam, né? Afinal, a gente tá se passando ali com... A gente tá, apesar de estar jogando com vários personagens, a gente tá passando ali pelo mesmo mundo, pelo mesmo tempo e etc. Obviamente que eles iam se encontrar no game. E explicar, cara, por que dessa maneira ser falsa, como eu disse anteriormente, né, é um pouco complicado, porque por mais que você esteja tentando, a sensação de você jogar 4 histórias, 4 campanhas diferentes, né, não interferem, cara, em absolutamente quase nada na história do game. Os capítulos, eles são praticamente a mesma coisa, tendo aí alguns momentos diferentes um do outro, né? Porém, a conclusão da história é praticamente a mesma coisa em todas as campanhas. E quando eu falo em conclusão, entre aspas, né, não é o final de cada campanha. Eu sei que cada personagem, ele tem sim os seus finais, e quando eu digo conclusão, é a conclusão da
trama em si, né? E para não dizer que não tem diferenças na campanha, as campanhas do Leon e do Chris, elas são as únicas, cara, na minha visão, que tem pontos diferentes. Um exemplo disso é que Leon, em sua jornada, vai buscar Derek Simons, né, para puni-lo de seus crimes e pela morte aí do presidente Adan, que é o presidente dos Estados Unidos. E Chris tem a sua campanha mais voltada aí ao combate das bioarmas, né, e pela busca da vingança contra Ada Wong, né, que aparentemente foi responsável por eliminar aí metade ou a equipe inteira do Chris, tornando o Chris uma pessoa muito diferente dos games que a gente já tinha visto anteriormente, né, até então. E a campanha do Chris, cara, eu acho que é a que mais recebe críticas negativas pelo seu intenso tiroteio e por sua ação extrema, né. Realmente, cara, parece que você tá jogando outro game completamente diferente de Resident Evil. Realmente é muito estranha a campanha do Chris, mas de uma certa maneira eu não achei ela ruim não, cara. Eu achei ela até que boa, porém é bem estranho, cara, jogar, bem estranho se acostumar com esse tipo de tiroteio, com esse tipo de ação frenética rolando o tempo todo aí no game. E a cronologia do modo história e os encontros de todos os personagens eu vou deixar rolando aqui, eu não vou ficar explicando muito não, porque isso vai alongar muito o vídeo, vai ser muito complicado de explicar isso, né. Eu vou provavelmente deixar uma imagem para vocês aqui com os encontros e a trajetória pelo qual os personagens vão percorrer aí ao longo da história de Resident Evil 6. E assim, galera, o modo história do game, ele sinceramente ele não é ruim, porém tem algumas coisas que eu sinceramente não gostei. Primeiramente, a divisão e os encontros. Segundo, por conta do drama presente no game, que é muito grande, cara. Os personagens realmente estão muito dramáticos, estão muito melosos em Resident Evil 6. E eu nunca vi, cara, um Resident Evil tão dramático quanto o Resident Evil 6. Sério, o game, ele literalmente parece uma novela mexicana. Eu acho que todo mundo que joga, todo mundo que fez a análise de Resident Evil 6 falou sobre isso, né? Eu nunca vi nenhuma análise de Resident Evil 6. E apesar disso, apesar de ser muito meloso, muito dramático, cara, é muito legal você ver que os personagens eles estão sendo explorados para um lado aí mais psicológico, né, digamos assim. Até porque depois de tudo pelo que eles passaram, né, principalmente Chris e Leon ao longo da saga, né, obviamente que eles não se manteriam homens de ferro, né. E claro, depois de um certo tempo você acaba enjoando deles serem o tempo todo super-heróis. Isso foi algo que eu realmente queria ver eles sendo afetados por tudo que está acontecendo na vida deles, né? Essa mudança enorme que teve da vida deles, né? De um policial novato em Raccoon City a um agente do governo que aí combate bioarmas, né? Eu queria muito ver isso na série. E isso é até interessante porque no filme, o filme mais recente de animação de Resident Evil, que foi o Resident Evil Vendetta, vemos justamente isso acontecer com Leon, né? E em Resident Evil 6 com o Chris, mais com o Chris. O Leon do Resident Evil 6 ele estava sendo afetado, porém não tanto quanto o Chris Redfield, né? Então, sinceramente, cara, eu não gostei nada disso, desse game ser muito meloso, ser muito dramático, né? Isso de uma certa maneira até torna a história mais maçante de assistir, mais maçante de se jogar, né? E um dos pontos mais positivos da campanha do Chris, para ser mais exato, né, sem dúvidas, cara, é o acréscimo do personagem Pierce, né, um novo personagem na franquia Resident Evil, que no começo ele parecia ser fraco, parecia ser chato, porém com o tempo vemos que ele é um baita de um personagem e foi fundamental, obviamente, para a recuperação do Chris no game. E o final dele no game certamente é um dos pontos mais tristes da história. E depois de tudo, cara, um personagem que parecia ser chato no começo acabou sendo um dos melhores personagens do game, sem sombra de dúvidas. E como vocês sabem, Chris ele tá, além de combater bioarmas, em busca de vingança contra Ada Wong, que tá como sempre aí um personagem excelente,
Porém, eu falar sobre a Ada Wong aqui nesse vídeo de análise é dar muito spoiler sobre o game, mas eu posso adiantar que ela tá incrível como sempre, né? A campanha do Leon é sem dúvida uma das melhores campanhas e eu volto sempre a dizer isso, eu sempre falei isso em diversos vídeos de Resident Evil, somente melhor no começo do game. Eu acho que a campanha do Leon, ela poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais bem aproveitada, né? Porque, na minha visão, ela tem muitos erros, cara. E um deles, sem sombra de dúvidas, é a quantidade absurda de personagens sem cabeça no game. Porque, mano, que personagens ridículos que eram aqueles que entram no caminho do Leon, cara. Mano, eu ficava com tanto nervoso assistindo e jogando esse game, cara, que, cara, dava vontade de dar um murro na tela, sério. É um mais burro que o outro. Helena, juntamente com Pierce, é, sem dúvidas, uma das personagens mais legais no game. Realmente, Resident Evil 6 ele tem uma quantidade incrível de personagens novos que não são dispensáveis para a franquia. E cá entre nós, cara, a Helena, ela engana o Leon, pelo menos aí até a igreja, que é a parte até onde o game fica bom na minha visão. Que ela promete contar tudo para ele lá e blá blá blá. Até aí, beleza. Mas, cara, não faz o menor sentido o Leon ser enganado por ela esse tempo todo. Não faz sentido nenhum, cara. Como é que o Leon, cara, um agente secreto, um agente altamente treinado, né, cai na conversa dessa mulher, cara? Eu também não entendo. Eu fico confuso com isso até hoje. É como se todo o treinamento do Leon fosse em vão e ele ficasse demente. Eu não sei o que está acontecendo com o Leon nesse game. Realmente ele tá muito abalado por causa da morte do Presidente Ada, né? Então é muito estranho, cara. Eu não sei explicar. E em relação ao Jake e a Sherry, cara, foi uma maravilha ver a Sherry, uma menina lá em Resident Evil 2, grande e seguindo aí os mesmos passos de Leon e Claire, ou quase parecido. O Jake, cara, é um personagem bom, porém se ele sumir hoje da franquia, eu sinceramente não vou sentir a menor falta dele. Eu sinceramente não gostei da ligação dos dois, porque sinceramente isso me lembra muito o William e o Wesker, que trabalhavam juntos na Umbrella. O William, que é pai da Sherry, e o Wesker, que é pai do Jake. Sabe, eu achei isso muito clichê. Tem dois filhos de caras que eram vilões e que agora são os mocinhas, né? Jake, sinceramente, é um dos personagens mais manés que tem na franquia. Ele no começo é o tempo todo arrogante, o tempo todo se achando, né, um maioral na área, não liga pra porra nenhuma. É bem parecido o estilo dele com o Dante de Devil May Cry, tipo, tocando foda-se pra tudo, né? Porém, com o passar do tempo, com o passar do game, né, ele vai também ter uma evolução bem legal e vocês depois de um tempo acabam gostando dele, né? Porém, ele é aquele personagem que não deveria, na minha visão, existir na franquia, porque ele é muito poderoso, cara. Ele praticamente e literalmente cai na porrada com todo mundo. Sério, ele é tipo nível Alice do Resident Evil. Só faltou ele cair na porrada com o Nemesis, né, igual a Alice no filme. Porém, aqui a gente tem o Stanak, que é como se fosse o Nemesis do Camelô, né? Que o pessoal dizia que ia ser igual o Nemesis, ia ser um novo Nemesis e blá blá blá. Todo aquele papo lá ilusionário que enganou todo mundo, né? Mas que no final de tudo foi praticamente um boss comum, não teve nada demais nele. E, no geral, a história de Resident Evil 6, ela não é ruim. Eu acho que o que torna Resident Evil 6 tão criticado, tão ruim, entre aspas, né, pro pessoal, sem sombra de dúvidas, não é a história, até porque até agora ela é boa, cara. Como eu ando dizendo, como eu venho dizendo ao longo dos anos, né, pra mim, o que torna Resident Evil 6 ruim, cara, não é a história, até porque ela, como eu disse anteriormente, é boa, mas sim um conjunto de coisas ruins, porque vocês vão ver ao longo da análise que existem diversos pontos em todos os tópicos que são
ruim que Resident Evil 6 peca, né? Na parte da história eu acho que ele peca principalmente na parte do Leon e do Chris. A história ela também poderia estar muito mais ligada, ter realmente de fato uma ligação entre os personagens e essas ligações terem consequências no final, né? É realmente assim que eu esperava, é realmente assim que muita gente esperava que fosse a ligação do game, porque independente do que você faz no game, o final ele sempre vai ser o mesmo, vai ser sempre intocável, né? Não que eles não sejam bons, né? O final do Chris, mano, a campanha pode ser muito mais ou menos, porém o final, meu Deus, com certeza é um dos melhores finais do game. E sinceramente, a melhor campanha de todas, na minha visão, não é do Leon, não é do Chris, não é do Jake, mas sim a da Ada, cara, que tem um equilíbrio muito bom, tem aquela pitada de espionagem, como a gente sempre gosta de ver na Ada, né? E claro, esclarece muita coisa que fica em dúvida na nossa campanha principal com os personagens. E sem dúvidas, galera, na minha visão, a melhor nota para a história é 7,5. Em questão de jogabilidade, essa certamente é uma das partes mais polêmicas de Resident Evil 6. Sem sombra de dúvidas, Resident Evil 6 foi o game da franquia que mais teve inovação na parte de jogabilidade depois de Resident Evil 4. O game ele mudou muito nessa parte se comparado ao seu antecessor, que foi o Resident Evil 5, a começar pela sua câmera, né, que agora deixava de ser fixa ao nosso ombro e passava a ser livre, de uma forma livre, né? Ou seja, pela primeira vez você pode olhar com a câmera de forma livre. E obviamente que fazendo isso, a gente também tem um acréscimo de uma coisa que muitos fãs de Resident Evil, muitos jogadores de Resident Evil adorariam e sonhavam em ter na série, que é o andar e atirar ao mesmo tempo, que certamente é uma das mecânicas mais fodas de Resident Evil 6. Além disso, também foi botado no game o combate físico de uma forma livre, lembrando que antes essas ações como combate somente eram possíveis com o Quick Time Event. Por exemplo, você dava um tiro na perna do inimigo, ele ia ajoelhar e você ia lá e dar a ação no momento certo, nesses pequenos momentos aí que tem durante a campanha. Agora isso mudou, cara, completamente. Você não precisa fazer isso. Você pode chutar, dar soco e etc. a hora que você quiser, porém temos uma barra de estamina que controla, obviamente, o uso desses golpes. E sinceramente, galera, esse é um dos pontos mais negativos da nossa jogabilidade no game. Isso, claro, na minha visão, porque você no game vai depender muito desses golpes, então muitas vezes a munição vai ficar escassa e o que você vai fazer, você fica imaginando, né? Eu vou economizar munição, usar mais um pouquinho de combate e tal. Não, você vai pra cima dos caras à vontade, cara, cai na porrada com eles e foda-se, né? E quando você faz isso, você leva todo mundo, cara, praticamente todos os inimigos de boa. Só tem aqueles inimigos mais chatos, né, que são como se fossem mini boss, que realmente você não consegue cair na porrada, mas no geral você consegue cair muito bem, cara, principalmente com o Jake, e justamente por isso que a campanha dele não é uma das minhas favoritas, por causa dessa dependência enorme ao combate, à luta em si, né? E por mais que tenha estamina, galera, isso não funciona de uma maneira, digamos assim, eficaz. Não adianta de absolutamente nada, cara. A não ser, claro, que seja uma horda muito grande de inimigos, porque se for de 1 a 3, você acaba com eles, deita no chão ou fica só parado ali, né? Que recupera rapidamente a sua estamina e pronto, você tá pronto para outro combate. E realmente não faz muita diferença você ter uma estamina no game. E por esse motivo também, galera, que Resident Evil 6 por muitos não é considerado um survival horror, como outros games da franquia, como até mesmo o próprio Resident Evil 5 é considerado. O Resident Evil 6, ele com certeza não tem nada a ver com survival horror, porque de fato não dá medo nenhum no game. Você vê um zumbi na sua frente, mano, vai correndo pra cima dele, cai na porrada com ele, que com certeza você leva de boa, mete bala nele e assim vai, né? E isso, sinceramente, apesar de ser um ponto ruim, ele é um acréscimo um tanto quanto interessante, um tanto quanto bom, né?
principalmente por conta do modo Mercenaries, que com isso, cara, ficou muito bom, ficou muito divertido em praticamente todos os aspectos, né? Porém, na campanha eu achei isso muito apelão, achei muito ruim e compromete muito a nossa jogatina, né? A nossa diversão na nossa jogatina. O inventário, cara, foi outro ponto que mudou bastante se comparado ao Resident Evil 5. Claro, coisas bases como a limitação de itens, a limitação de munição ainda tá presente nele, né? E claro, isso é ótimo. Uma coisa nova em relação a Resident Evil 5 que mudou bastante foi as armas, que antes você precisava selecionar, né, antes de começar a partida. E em Resident Evil 4, antes mesmo do Resident Evil 5, era preciso comprar as armas que você queria para poder botar lá no seu baúzinho. Aqui em Resident Evil 6 isso mudou bastante. Agora não tem mais essa de você escolher a arma que vai jogar. Você vai jogar sempre com as mesmas armas. Por exemplo, no começo você tem uma pistola. Depois de um tempo você vai encontrar uma 12 na história. Depois uma sniper e assim vai. Você vai encontrar novas armas ao longo da história. Ou seja, se eu tenho 4 armas disponíveis, eu vou poder ficar alterando entre elas a hora que eu quiser na hora do combate. As ervas é outro diferencial, porque você pode pegar várias ervas e comprimir aí em pequenas pílulas que vão ficar em um slot diferenciado, ou seja, elas não necessariamente vão ficar ocupando o espaço do seu inventário. E quando você cria a pílula, você simplesmente aperta o RB ou então R1 se for o PlayStation, né, para aí poder se curar, o que ficou muito da hora, muito bem feito, porque isso torna de uma certa maneira a nossa jogatina mais rápida, a nossa jogatina mais dinâmica, digamos assim. E antigamente você acostumava, mas de uma certa maneira era bem ruinzinho, bem demorado, né? Você tava lá no meio de uma luta contra o chefe, ter que entrar no inventário e para poder aí se curar. Agora isso ficou muito foda, porque você no meio do combate você pode ir lá pegar a pílula, tomar rapidinho, né, que o seu personagem vai se curar. E isso até hoje, cara, é implementado a nossa franquia. Resident Evil Revelations tem isso, Resident Evil 7 também tem isso, né? Você aperta o botãozinho, ele vai jogar a aguinha no braço e pá. E certamente essa é uma das melhores, juntamente com a andar e atirar, uma das melhores mecânicas que a Capcom poderia ter feito, poderia ter acrescentado aí a nossa jogatina. E os Quick Time Event, apesar de o combate ele ser de uma certa maneira livre, ele ainda está presente aqui em Resident Evil 6. Eles que eram uma mecânica literalmente essencial nos games anteriores, né, apresentado lá em Resident Evil 4 e Resident Evil 5. E obviamente aqui também não poderia faltar, né? Eu acho que tem que ter essa mecânica em todos os games de Resident Evil, porque isso não interfere em absolutamente nada, cara, só dá uma interação muito da hora na hora do combate, na hora da cutscene. E aqui em Resident Evil 6 eles ganharam muito mais destaque, porque realmente a quantidade deles é enorme no game e sinceramente de uma maneira bem mais dinâmica. Por exemplo, muitas vezes você tá lá caindo na porrada com um monte de zumbi, viu que um tá meio tonto, viu que um ficou meio ajoelhado, manda o Quick Time Event neles e depois continua a sua porrada. Realmente e literalmente, né, é uma combinação de um monte de combo. Você realmente parece que tá jogando um game de luta. Mas é um recurso que na minha visão ficou muito bom, cara. Ainda mais pela variedade de animações que tem nesses Quick Time Events. Que mano, é uma maravilha mandar eles. Realmente é uma sensação muito boa ver que tem um machado no ombro de um zumbi. Você chega nele e dá aquela machadada nele, ou então ver que tem uma garrafa quebrada na cabeça do zumbi, né, pegar a garrafa e enfiar nele novamente. Mano, é muito bom, a quantidade de Quick Time Event está muito boa e sinceramente é muito prazeroso usar elas. E no geral, a jogabilidade de Resident Evil 6, ela é muito boa, cara, e eu simplesmente posso dizer pra vocês, tecnicamente falando, né, que ela é com certeza a melhor jogabilidade da franquia, isso tecnicamente falando, tá? Porque realmente a Capcom pegou tudo aquilo que estava faltando em Resident Evil 4, tudo aquilo que estava faltando em Resident Evil 5 e melhorou na jogabilidade do sexto game. Porém, em um lado não técnico, o game ele peca demais, cara, em não ser
o que ele deveria ser, que é um survival horror. E o principal ponto que atrapalha isso, cara, não somente por ele não ser um survival horror, como também por facilitar o nosso combate, né? Realmente fica muito fácil você cair na porrada com os inimigos, você ter balas praticamente infinitas, né? E literalmente, cara, Resident Evil 6 é um game de ação, cara. É só isso que eu posso dizer pra vocês. Muita gente pode dizer, ah, Marcos, mas a campanha do Leon é muito boa, cara. É muita nostalgia e tal, tem terror e etc. Cara, eu tenho que discordar, não adianta nada um game ele ser bom no começo e chegar na metade do game ser a mesma coisa das outras campanhas. E por mais que o começo do Leon seja bom, é tanta ação, cara, você só vê pessoas correndo, fugindo e você praticamente fazendo a mesma coisa, né, correndo, atirando e fugindo. Você literalmente, cara, não sente nada nessa parte que seja, digamos assim, um terror. Realmente parece muito frenético, tudo parece muito frenético, tudo é muita ação nessa campanha, por mais que pareça aí um survival horror, entre aspas, né? E por isso, pra mim, cara, nessa parte, a melhor nota, na minha visão, pra jogabilidade é 8,5, sendo aí muito generoso, porque eu realmente achei, tecnicamente falando, a jogabilidade de Resident Evil 6 boa. E em questão gráfica, Resident Evil 6, cara, ele apresenta gráficos muito bonitos, porém nada muito bonitão, nada muito impressionante. Eu acho até mesmo que Resident Evil 5 em alguns aspectos pode ser até mesmo muito mais bonito que Resident Evil 6, até porque o game ele é bastante sujo, ele é basicamente passado em ambientes noturnos, ambientes escuros, na campanha do Leon principalmente, né, para ter mais elementos aí de survival horror. Aquela cena do subsolo, cara, a cena do trem, né, mano, eu diria que daria uma puta cena, cara, se não fosse principalmente focado em ação, se não fosse algo corrido como é, né, porque de fato Resident Evil 6 é muito corrido, o que acaba comprometendo um pouco a nossa experiência nessa parte gráfica. A gente deixa realmente de ver muita coisa porque tá correndo, porque tá em ação o tempo todo. E no começo, eu acho no começo até que bem legal, cara, porque o ritmo é lento, né? A campanha do Leon ela começa bem lento e você consegue ver muitas coisas interessantes, como por exemplo o Leon se apoiando em objetos, o Leon tropeçando em alguns objetos pelo mapa, tropeçando em zumbis e etc. Porém, é basicamente falando só no começo. Então, realmente, por mais que essa cena seja boa, por mais que esse capítulo seja bom, ele não representa o game inteiro, né? O game inteiro não segue a mesma linha dele. E as cutscenes do game, elas são muito bonitas. Eu posso contar uma ou duas que ficaram horríveis, né? Mas tem uma em questão, cara, que eu me senti jogando Resident Evil 3 de tão feia que tava, que é a cena do bombardeio lá na China, né? Que, mano, eu lembro de ver essa cena e ri, cara, e ri muito. Eu vou até botar essa cena pra vocês verem e terem uma noção de quão feia ela é, né? Mas no geral, cara, os gráficos do game eles são bons e com certeza merece uma nota 8. Em questão de áudio, mano, Resident Evil 6, na parte de áudio, ele segue um padrão muito bem. Ele faz um trabalho excelente nos seus efeitos, na sua trilha sonora, algo que já era de se esperar, afinal, a série Resident Evil em si, ela carrega uma excelente parte sonora, né? E eu acho muito difícil, cara, você achar um game de Resident Evil com a trilha sonora ou dublagem ruim. Somente o Resident Evil 1, né, que apesar de ter uma trilha sonora muito boa, a dublagem, mano, é horrorosa, mano, horrível. E nem Resident Evil Gaiden, cara, que foi um game lançado para Game Boy,
tem a trilha sonora ruim. Realmente, os caras eles fazem um trabalho muito bom, né, nessa parte de trilha sonora, nessa parte de áudio em geral. E com certeza para mim a melhor nota nessa parte é 7,5. Resident Evil 6 é certamente um bom game, porém muito criticado e com razão. Ele é aquele tipo de game clássico, né, que promete algo e quando chega no final faz muito pouco daquilo que tinha sido prometido. Esse game ele foi lançado, ele veio com uma ideia muito da hora, né, que é pegar diversos públicos diferentes ao mesmo tempo, tanto que cada campanha tem o seu jeitinho diferente, porém no final isso não deu muito certo. Eu sinceramente como fã senti muita falta do elemento terror no game, né, nem que seja o básico do terror, que foi o que de fato consagrou Resident Evil há anos e anos atrás. Pra mim, na minha visão, cara, é a mesma coisa que pôr um cara pra correr sem as pernas. Ele vai conseguir correr, porém com muita dificuldade. E é exatamente, literalmente isso que acontece em Resident Evil 6. Ele consegue sim agradar muita gente, agradar até mesmo os fãs de Resident Evil com muita dificuldade, né? E com certeza ele tá longe, cara, de cumprir aí o que a Capcom sempre prometeu, né? Mas no geral ele é bom, trouxe diversos personagens excelentes, tanto os novos como também os antigos, como a Sherry. A Capcom entregou sim um trabalho bom, poderia ser muito bom, poderia ser excelente, com certeza, mas no final foi apenas bom e que com certeza, galerinha, eu recomendo demais esse game. Ele foi o game que eu menos joguei na franquia inteira, né? Antes era o Resident Evil 5, porém hoje em dia em 2017 eu já tenho 500 e poucas horas de Resident Evil 5 e apenas 20 horas eu acho de Resident Evil 6, o que não é pouca coisa, né? Mas fazer o que, né, galera? Ainda assim o game é mais do que recomendado para todos. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é a penúltima parte da nossa saga de Resident Evil. Se você não viu as partes anteriores, corre lá, cara, assiste que tá bem legal. Eu também já fiz análise de toda a saga Resident Evil em parte de spin-off, como eu disse anteriormente, né? Se você não viu, também corre lá, assiste, chama um amigo para conhecer o canal, para conhecer os vídeos, né? Se inscreve aí para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do canal, o que você achou do vídeo, que isso me motiva bastante, beleza? Grande abraço a todos e falou, galera!